Perguntar não ofende. Existe na Alemanha uma informação circulando na mídia oficial, na mídia governamental, vamos dizer assim, porque aqui a mídia oficial é bancada pelo Estado, através de um imposto cobrado de cada pessoa, ou pelo menos de cada residência. Ou seja, cada casa aqui, tendo ou não rádio, tendo ou não uma televisão, tendo ou não um computador, é obrigado a pagar 19,20 € por mês para sustentar o chamado Sistema Público de Informação, que é, na verdade, um house organ do governo. É um trabalho muito bem feito, existe uma certa independência, mas como quem nomeia o presidente dessas empresas, são basicamente duas redes, é o governo, ela passa a atuar como um house organ. Bom, circula aqui na Alemanha a informação de que o Brasil, o governo brasileiro estaria sendo sondado para o fornecimento de munição para os equipamentos que os alemães prometeram entregar aos ucranianos. Especificamente aquele tanque de artilharia antiaérea, o Gepard, que tem instalado 2 canhões de 35 milímetros, que o Brasil estaria sendo sondado. Por quê? O único país que produz isso na Europa é a Suíça. E a Suíça já se negou a entregar a munição que tem, pois não quer se envolver no conflito. E se for produzir aqui em território alemão, curiosamente, vai levar alguns meses para eles terem o excedente necessário para fornecer aos ucranianos. E eles precisam disso imediatamente. Bom, o governo brasileiro, pelo que eu entendi da notícia que está sendo dada aqui, tem sido pressionado a entregar no caso, o seu excedente de munição desse tipo. O governo brasileiro, muito espertamente, tem negado isso, alegando que ele não há excedente, que ele não pode entregar uma munição que depois possa fazer falta a ele. Enfim, acho que é importante as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui na Europa. A Europa está produzindo o acirramento desse conflito. Especialmente pela mão e pela influência dos Estados Unidos, que é nitidamente um promotor dessa guerra. Não estou dizendo que a Rússia não tenha cometido um crime ao atacar a Ucrânia. Não se trata disso. Se trata de haver um discurso aqui na Europa que é dúbio, que é duplo, que é cínico, de querer a paz dando mais armamentos aos ucranianos. Afinal de contas, a primeira fase da guerra já aconteceu, os ucranianos já se defenderam heroicamente com os lançadores de foguetes que os americanos e os europeus entregaram, especialmente os britânicos e os alemães, entregaram aos ucranianos. Ou seja, o exército da Rússia não conseguiu tomar o país, como disse que havia a intenção logo nos primeiros dias da guerra. E o que acontece hoje é que a Europa, como um bloco, especialmente na figura da presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, vem nitidamente promovendo o acirramento desse conflito. Com o discurso que foi dito em palavras literais por essa senhora, precisamos derrotar Vladimir Putin. O ocorrido que me deixou muito claro, deixou para mim muito claro que essa era a intenção dela, ocorreu no final de março, que foi da seguinte forma. No final de março, as duas partes do conflito, Rússia e Ucrânia, estavam reunidas na Turquia para negociar a paz. Haviam as condições já pré-estabelecidas, estava pronto praticamente um encaminhamento, uma proposta de cessar-fogo, quando ocorreu aquele massacre em Bucha, na Ucrânia,
que foi o massacre em Bucha? Dezenas de corpos. Quando as tropas russas chegaram próximas a Kiev e depois se retiraram. Depois de um mês naquela região, se retiraram. E apareceram, quando elas saíram, apareceram dezenas de corpos de pessoas na rua, assassinadas na rua. Imediatamente isso foi colocado como um crime de guerra dos russos. Isso sem nenhuma investigação independente. E, mais importante, as provas que existem são as seguintes. Fotos de satélites fornecidas pela CIA e depoimentos colhidos por jornalistas ocidentais na região. Eu fico imaginando o seguinte. Vamos fazer um exercício de imaginação. Estamos numa região de guerra. Um exército invasor tomou conta aqui. Nós temos que conviver com essas pessoas, né? Nem todo mundo foi assassinado nessas regiões. Quando elas se retiram, o exército regular ou irregular, as milícias do país que está sendo atacado, vai atrás das pessoas que cooperaram com esse exército, né? E cobra delas. Olha, né? Vai pagar, não há cooperação, como são tratados como traidores. Não poderia ter sido isso? Os jornalistas ocidentais chegam nessa região e dizem que colhem depoimentos. Eu fico imaginando colhendo depoimento. Você imagina você estar cercado por um exército ou uma área de conflito, onde já houve uma matança, e chega um jornalista para perguntar para você, o que aconteceu? Você vai dizer o quê? Realmente foi os nossos soldados que fizeram. Obviamente você vai confirmar o discurso que eles estão fazendo. Que as autoridades, você não é louco, você não quer ser morto, você não quer ser perseguido. Não houve nenhuma investigação independente nessa questão. Para estar afirmando categoricamente. Por que eu estou pegando esse ponto e tratando dessa forma, assim, querendo esmiuçar, querendo achar, como eles chamam, chifre em cabeça de cavalo? Porque às vezes acontece de aparecer uns unicórnios na mídia, né? A gente sabe disso, né? O que poderia ter acontecido? Por que não se investigou? Ou nem isso, não houve nem tempo para investigação. Aqui eu quero colocar o papel da União Europeia e da senhora Ursula von der Leyen. Um dia depois do massacre, essa senhora voa para aquela região, se encontra na região, faz um teatro, de estou vendo corpos, meu Deus, e faz a seguinte declaração para todas as televisões públicas da Europa. Vladimir Putin precisa ser derrotado. Eu falei, a partir de então, o que aconteceu? Os países que não estavam entregando armas, como a Alemanha, que resistiu por questões geopolíticas, estava resistindo a entregar armas, se viu obrigado a entregar as armas que até então tinha segurado. Como esses tanques que eu estou falando, que agora precisam de munição que os europeus estão querendo buscar no Brasil. Não só no Brasil, mas estão querendo buscar lá. Essa senhora, dona Ursula von der Leyen, é uma conhecida, notória lobista da indústria de armamentos. Isso é conhecido na Alemanha. Ela foi ministra da Defesa durante o governo Angela Merkel. Aconteceu o seguinte caso durante o governo da Angela Merkel. A senhora Ursula von der Leyen, quando assumiu o cargo, encomendou para uma empresa de consultoria um relatório sobre os problemas que existiam na metralhadora, o principal rifle de assalto do exército alemão, a G-36. Esse relatório foi feito e concluiu o seguinte, a arma tinha problemas, que se ela disparasse até mais de 2, 3 mil tiros, ela daria problemas, poderia dar defeito, quer dizer, em situações de combate verdadeiro, você imagina uma arma ter que dar 2, 3 mil tiros, ela pode falhar. Conclusão do relatório, é necessário desenvolver uma nova arma, cujo o projeto encaminhado à indústria armamentícia da Alemanha envolveu bilhões de euros. Por conta desse escândalo, ela foi obrigada a sair do Ministério da Defesa, mas concluiu esse processo, foi desenvolvida uma nova arma que foi colocada em funcionamento, e as armas velhas, olha que negócio da China, as armas velhas, mais de 200 mil fuzis de assalto, foram vendidas para países como México, Colômbia,
Guatemala. Enfim, ela saiu, só que ela naquelas coisas da política ela caiu para cima e virou logo em seguida não, alguns meses depois, presidente da Comissão Europeia. E agora é uma das principais promotoras da guerra, fazendo um teatro. É algo que me causa muito estranhamento, porque é quase um objeto de piada. Como é que você vai falar em paz, propondo agora, como eles estão propondo, e dizendo que é a coisa mais certa do mundo aqui na Alemanha, na televisão não há um contrassenso. São poucas as pessoas que tentam colocar a falta de bom senso dessa medida de dar mais armas, agora armas pesadas. A última notícia que se tem vinda dos Estados Unidos é que os ucranianos estão prestes a receber lançadores de foguete com alcance de centenas de quilômetros, quer dizer, com capacidade de atacar o território russo. Da mesma forma como os alemães já prometeram que vão entregar aquele famoso, além desse tanque, o Gepard, que é para artilharia antiaérea, entregar o famoso Haubitze 2000, que é na verdade é uma peça de artilharia móvel com capacidade para disparar 3 tiros por minuto a uma distância de até 50 quilômetros. Querer fornecer essas armas agora, neste momento, sem nenhuma condição, nem de funcionamento, porque primeiro esses equipamentos precisam de treinamento, estão dizendo que vão receber os soldados ucranianos no território alemão para lhes dar treinamento assim, a toque de caixa, para poder usar esses armamentos. E não há nenhuma conversa de paz. O único discurso que existe na Europa hoje, especialmente na mídia oficial, porque deixa eu deixar bem claro, a mídia oficial é uma coisa. Existem vozes dissidentes fortes fora dessa mídia oficial. Mas na política oficial não há, como se não é possível nenhum tipo de diálogo. A paz se tornou uma impossibilidade sob a visão dos europeus. E eles estão querendo envolver todo mundo que pode. Mas é importante frisar que nem dentro da comunidade europeia isso é unanimidade. Um dos casos mais claros e assim de desafio ao comando da dona Ursula von der Leyen é a Hungria, que na figura do primeiro-ministro Orbán diz que não vai se envolver na guerra e que a guerra é uma coisa que tem que ser tratada agora como precisamos de paz. Mas dentro do Parlamento Europeu é quase uma unanimidade. É necessário promover a guerra ainda. Aí eu pergunto a vocês, vamos fazer um exercício de imaginação. O discurso de toda essa gente é: os ucranianos estão defendendo a nossa liberdade. O que vocês achariam se a polícia batesse aí na casa de vocês e para defender vocês dos bandidos, ela dissesse para vocês assim: nós vamos lhes dar armas, vocês agora que vão defender a nossa liberdade. Vocês achariam que isso realmente é uma coisa que vai funcionar? Vocês acham que realmente a longo prazo isso vai ter algum sentido? Tipo, vão salvar vidas com isso? É uma dúvida que eu tenho. Claro que existe todo o imaginário bélico militar, de que só com arma, só com uma capacidade de pressão bélica é que um agressor militar vá querer negociar. Mas eu acho estranho que o desequilíbrio das opiniões, não há bom senso, e especialmente é uma narrativa, porque os russos não têm voz na Europa inteira, nem nos Estados Unidos. Existem depoimentos de especialistas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que informam o seguinte: você não tem acesso à informação que os russos querem prestar. Todos os canais de informação dos russos, todos os canais estão bloqueados no backbone. Você de casa não acessa. Eu não acesso aqui a Russia Today. Não consigo, não é possível. Não há, porque esses contrapontos são colocados lá. E aqui está se colocando, está se produzindo todo um discurso
como preparando a população para um conflito de meses ou anos. Eu pergunto, a quem interessa esse conflito? A quem interessa a guerra? Certamente não é a população ucraniana. Certamente não é. Sabe? E mais, nem a população europeia. Então, qual a legitimidade desses políticos? Dessa Ursula von der Leyen? De promover a guerra dessa forma? Eu esperava uma outra postura de uma senhora que se diz mãe de 7 filhos, dos quais, quando lhe foi perguntada como ministra da Defesa, por um jornalista da rede pública, na época da guerra do Afeganistão, da invasão do Afeganistão, o repórter perguntou a ela, algum dos seus filhos está nas Forças Armadas? Ela riu, não. Claro, mas o filho dos outros pode ser enviado para a guerra, né? Perguntar não ofende.